Quando eu falo que eu sou veterinária comportamentalista ou psiquiatra de pet, as respostas são as melhores. Logo vem os suspiros, os olhos arregalados, as interjeições. As pessoas imaginam de tudo, geralmente fantasias. Elas pensam que talvez eu haja como um Dr. Dolittle, que eu me comunique telepaticamente com os pets. Alguns imaginam que eu coloco os pets no divã, outros pensam que eu faço terapia com os humanos para poder tratar os pets. Enfim, as pessoas não sabem exatamente o que eu faço e o que os veterinários comportamentalistas fazem. Então vamos lá, qual que é o mistério deles? Olá, eu sou a Dani Ramos, médica veterinária comportamentalista aqui do Diário de uma Psicovete. E hoje, finalmente, nós vamos desvendar esse mistério. Como é que nós, veterinários comportamentalistas, conseguimos desvendar, ler a mente, a emoção dos pets se eles não falam? Para que a gente possa tratar os problemas de comportamento que eles apresentam, a gente precisa entender por que eles estão agindo assim. Quais são as causas, quais são suas motivações, o que está passando pela sua mente, quais são suas emoções. Mas se eles não falam, como é que a gente consegue entender tudo isso? Como é que a gente consegue compreender a sua mente e as suas emoções? Tá curioso? Segura aí a ansiedade que eu já te conto. Primeiro ponto, eles não falam, mas seus tutores falam. E nós, veterinários comportamentalistas, somos todos ouvidos. A consulta comportamental geralmente é longa e começa com uma longa entrevista, justamente para a gente ouvir tudo aquilo que o dono tem para nos contar. Então, em casa ou na rua, onde quer que aconteça um comportamento problemático, geralmente o tutor, a família, estão juntos. Então, eles vão poder nos contar em detalhes o que acontece. E a gente quer saber cada detalhe mesmo, até mais do que as opiniões, o que o tutor acha, do que ele desconfia. A gente quer mais saber o que ele observa. Provavelmente, o comportamento problemático também acontece na clínica, mas todas essas histórias, todas essas situações que a família já testemunhou, a gente quer saber. Inclusive, se a família tiver vídeos, fotos ou quaisquer materiais que testemunhem o comportamento problemático do pet, elas devem enviar pra gente, porque tudo isso é uma bagagem preciosíssima de informação para a gente começar a entender o pet. Segundo ponto, eles não falam, não se comunicam aí através de palavras, através de uma comunicação verbal, mas o corpo deles fala e nós somos todos olhos também. Então, durante a consulta, já desde o início, enquanto estamos fazendo aquela entrevista, aquela anamnese com o tutor, com a família, a gente já está observando o comportamento do cão ou do gato. Durante a consulta a gente vai ver comportamentos normais, comportamentos problemáticos, a gente vai induzir aquela situação problema para observar melhor o que está acontecendo e ao longo de todas essas observações a gente vai entendendo não só o real problema que o pet está exibindo, mas a sua forma de ser, o seu estilo, a sua personalidade, as emoções mais importantes que provavelmente estão ali sendo sentidas, sendo manifestadas por eles. Tudo isso é informação que a gente vai coletando e vai comparando com aquilo que a família está falando. Então, o dono fala através do relato e o animalzinho fala através do corpo, através do comportamento. Terceiro ponto, as escalas, os questionários falam. O que é isso? Em medicina veterinária comportamental, a gente tem uma série de escalas, questionários que auxiliam, que dão apoio ao nosso diagnóstico. São escalas, questionários internacionalmente usados, muitos deles já traduzidos para o português, validados e que nos ajudam a ter uma observação mais objetiva, mais lógica daquele problema, daquele comportamento do pet. Então tem escala de ansiedade, escala de impulsividade,
atividade, escala de envelhecimento, escala de agressividade. Então, depois de ter feito a entrevista, durante a observação do pet, a gente usa aquela escala apropriada para aquele comportamento problema. A gente pergunta, então, essas escalas, essas questões, essas frases, a gente diz ao tutor e à família, eles vão nos trazendo respostas. Geralmente a gente faz alguns cálculos uma vez respondidas essas escalas, e aí a gente tem um resultado final que vai complementar toda essa bagagem de informação que a gente está adquirindo e vai dar mais força para o nosso diagnóstico. Quarto ponto. Ainda que eles não falem, nós, veterinários comportamentalistas, os entendemos muito bem. A gente estuda muito para se tornar um veterinário comportamentalista, nunca para de estudar. A gente está sempre alinhado e atualizado com as pesquisas mais recentes. A gente domina aí técnicas de adestramento, técnicas de avaliação de emoção, de personalidade, de comportamento. Então, ao fim dessa etapa toda da consulta, ou seja, depois dessa entrevista, da observação do pet, do preenchimento de escalas, a gente ainda propõe alguns testes com o cão na clínica ou com o gato na casa, já que a consulta do gato geralmente é feita na casa. Então a gente propõe às vezes algumas mudanças na casa, a gente faz algumas modificações para ver a resposta do gato, a gente interage com eles. Na clínica a gente interage com o cão, a gente faz alguns testes ali com eles, junto com a família, e coleta um pouco mais de informação sobre o comportamento, a mente e as emoções dos nossos pacientes. Juntando isso tudo, a gente ainda pode pedir alguns exames médicos para complementar e dar mais força para o nosso diagnóstico. Então, ao final disso tudo, a gente tem um diagnóstico, ou seja, além de ter muito claramente qual é o comportamento problemático do pet, a gente pode dizer quais são as causas, quais são as motivações, e a partir daí propor uma terapia muito objetiva, muito precisa e individualizada, porque o comportamento problemático pode ser igual em dois pets, mas as causas, os motivos, as emoções, o porquê daquele comportamento varia de paciente para paciente. Então o diagnóstico final considera tudo isso. Então, sem mistérios, em medicina veterinária comportamental, tudo é muito lógico, objetivo e real. Nós nos embasamos em muita ciência, nos munimos de empatia e fazemos uma leitura quase perfeita da mente e das emoções dos nossos pacientes, cães e gatos. Essa leitura só não é perfeita porque, infelizmente, eles ainda não falam. Quem sabe no futuro. Então é isso, no fundo, um pouquinho de magia e encantamento é parte do veterinário comportamentalista. Então é isso, se você gostou, curte, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo, aproveita e já aciona o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!